Fala pessoal, hoje estou aqui com o professor Dr. Max Viana. O professor é bacharel em farmácia, especialista em farmacologia clínica, mestre em ciências farmacêuticas e doutor em ciências da saúde e atualmente é professor da Universidade Federal da Bahia, atuando em projetos de farmácia clínica da farmácia universitária e professor do Conselho Federal de Farmácia. Hoje, então, o tema da nossa conversa é como manobrar a ansiedade, manejos terapêuticos farmacológicos e não farmacológicos. Professor, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu realmente fiquei bastante grata, porque quando mandei mensagem para o professor convidando, o senhor logo respondeu, já se dispôs a esse bate-papo. Inicialmente nós tínhamos um tema, depois mudamos para esse outro que está mais na atualidade devido a nosso cenário de pandemia, né? E eu agradeço demais o professor ter aceitado esse bate-papo. Fique à vontade então, professor. Tá, joia. Muito obrigado, Nádia. Obrigado pela apresentação. Obrigado pelo convite, né? Então, eu acho que é um momento muito pertinente para a gente abordar, né? Então, a gente teve essa mudança. Eu acho que esse tema é mais importante nesse momento, Sim, considerando realmente o cenário que a gente vive. exatamente. Agradeço, né, o convite diante da palestra que você assistiu no Congresso, né? Com É um certeza. prazer e eu espero que eu possa passar algumas dicas para quem for assistir ao canal, né? Claro. Então, para que elas possam vir a reduzir esse grau de ansiedade. Então, inicialmente, pessoal, o que é ansiedade, né? Então, a ansiedade é um transtorno psiquiátrico, então um transtorno comportamental, Certo. apenas diagnosticado por médicos, tá? Então, nem eu, farmacêutico, nenhum outro profissional pode diagnosticar, tá? E que resulta em quais sintomas, né? Então, quais os principais sintomas de ansiedade? A ansiedade está muito relacionada à insônia. Então, um indivíduo ansioso, ele não consegue dormir com qualidade ou dormir bem. Sim. Ele tem sudorese, então ele sua muito, né? Principalmente nas mãos e na palma dos pés. Ele, às vezes, apresenta tremor, né? Sem uma causa específica. Ele apresenta aumento do batimento cardíaco, né, que a gente denomina Sim. taquicardia, e uma respiração muito característica, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas ele normalmente fica, que a gente chama, né, de dispneia, né, que é uma alteração da respiração, e normalmente eles acham que está faltando ar, mas na verdade eles estão hiperventilando, né, então eles estão Sim. respirando ofegante, mas de uma forma excessiva, e não, né, escassa, tá? Sim. Então, esses são normalmente os principais sintomas que acompanham, além de agitação psicomotora. Então, é um indivíduo que não consegue ficar parado, ele está se mexendo o tempo todo, às vezes ele tem uma fala né, bem rápida, acelerada, Acelerada. né? Ele, Exato. ele tem um outro sintoma que a gente chama de acatisia, que é uma incapacidade de ficar parado, então tá naquela agitação motora o tempo inteiro, tá? É uma Sim. mente que não descansa, é uma mente que não relaxa, é uma mente que quando chega à noite vem aquele turbilhão de ideias, de pensamentos, Sim. que não consegue, às vezes, serem alinhados, tá? Às vezes, tem uma característica que possa deflagrar, como também pode não deflagrar. Então, às vezes, estou em crise de ansiedade, mas não aconteceu um evento específico, tá? Então, sei lá, Sim. um estresse, ou vamos supor, um trauma por perto, então um Sim. incêndio, um tiro, seja lá o que for, tá? Só o cenário que a gente vive já é suficientemente capaz de deflagrar. Então, o que eu tenho observado nesses 4 meses é que pessoas que não tinham ansiedade, parte delas começaram a ter, e quem tinha Sim. amplificou, tá? Sim. Então, é um transtorno que tem acompanhado muitos indivíduos nesses últimos meses, tá? Sim. Então, daí a relevância do tema, tá? É possível que se faça apenas intervenções não farmacológicas? Sim, tá? Então, o que seriam as intervenções não farmacológicas? Seriam aquelas sem utilização de medicamentos, né? Então, vou mostrar para vocês alguns usos de plantas medicinais, tá? Óleos essenciais, terapias alternativas, como também, a depender do caso, é necessário utilizar medicamentos. Quem vai Sim. determinar o uso de medicamentos, especialmente profissional médico, tá? Então, psiquiatra é o melhor profissional dentro desse contexto para diagnóstico, na verdade ele é o único, e para indicamento do tratamento medicamentoso também ele é o único em termos alopáticos, né? Então os medicamentos Perfeito. que a gente vê na drogaria sem ser de origem vegetal, tá? Então, normalmente, os mais utilizados alopáticos, né, esses sintéticos que são vendidos nas farmácias, são pertencentes a uma classe denominada benzodiazepínicos, né?
Quem são os medicamentos que pertencem a essa classe? Diazepam, clonazepam, midazolam, flunitrazepam. Então, preste atenção. O medicamento, né, como as pessoas falam, né, a substância, né, que é o fármaco, terminou em pan ou lan, já tem que dar uma olhadinha diferente, porque provavelmente se trata de um ansiolítico, certo? Sim. Alguns também que pertencem a uma outra classe dos antidepressivos que podem ser utilizados é fluoxetina, sertralina, tá? Então, normalmente são esses utilizados em tratamento, tá? Agora, para crises de ansiedade, normalmente as crises de ansiedade elas são tratáveis com diazepam, e isso numa situação de urgência. Então, normalmente as crises de ansiedade, elas evoluem para crises de pânico, tá? Então, é quando a gente viu todos aqueles sintomas, né, de respiração ofegante, o paciente está com o coração pulando pela boca, a sensação iminente de morte, de que ele vai morrer a qualquer momento, e quando chega no hospital, bota lá, pressão arterial, ok. Oximetria, né, que é o exame do dedinho para ver o fluxo respiratório. 98, saturação 99, perfeito. Pulso, ok. Então, internamente, né, fisiologicamente, está tudo normal. O problema é, como eu falei, o comportamento, né? A mente regendo todos esses sintomas. Então, essa descarga que acontece no nosso sistema nervoso, que muitos chamam de crise emocional, é totalmente verdadeira, tá? Agora, é verdadeira para aquele indivíduo. Para quem não está naquela situação, a pessoa realmente acredita que ela possa estar morrendo, mas na verdade não está, certo? Sim. Então, primeira abordagem, essa é a farmacológica, tem inúmeras consequências. Eu sei que a depender do caso vai necessitar de medicamentos, tá? Porque às vezes só as terapias não farmacológicas não resolvem, mas entendam que é por um período curto de tratamento, tá? Esses medicamentos, eles precisam ser iniciados em doses baixas, principalmente em idosos que já têm complicações no fígado, já têm complicações de utilizarem outros medicamentos que podem interagir, tá? Tem maior propensão, né? Tende a induzir mais queda de pressão, então às vezes os idosos podem ficar tontos, desequilibrados, e aí caem, e isso pode, né, queda em idoso tende a fraturas, né? Então, a gente chama esse quadro de hipotensão ortostática, tá? Então, tem que ter todo esse cuidado no acompanhamento farmacoterapêutico desses pacientes ansiosos, tá certo? Mas o meu maior objetivo aqui é prestar esclarecimento sobre os não farmacológicos, certo? Embora seja farmacêutico, professor da farmaco, mas eu acho que existem opções não farmacológicas muito válidas, tá certo? Primeira delas, que é uma das que a nossa população brasileira mais se apega, é em relação às plantas medicinais, tá? A professora Aline vai abordar em outro momento plantas medicinais, né? Mas eu vou trazer aqui um conjunto, né, de plantas, na verdade, de terapêutica, baseada em óleos essenciais, né? Então, o que seriam óleos essenciais? São óleos extraídos de plantas que são cheirosas, né? São voláteis, que a gente chama, né? E esses compostos de plantas, eles acalmam, eles são ansiolíticos, a gente chama de carminativos, tá? Eu trouxe para vocês dois importantes, os mais importantes, né, que eu considero, e não apenas eu, mas a comunidade científica. Então, eu trabalhei no meu mestrado com ansiedade em ratos, em pesquisas pré-clínicas, né, e meu TCC também na faculdade. Não sei se dá para enxergar e você me avisa. Esse é o óleo de lavanda, aí pelo vídeo vai ficar ao contrário, né? Mas dá Então, para ler, sim. O óleo essencial de lavanda, existem várias marcas, tá, pessoal? Mas aí vocês veem qual adequa a necessidade de vocês. Então, a lavanda é muito legal para fazer uso. E, infelizmente, não dá para sentir cheiros, né? E o óleo essencial de limão siciliano, tá? Tem limão Tahiti, mas esse é um dos melhores, que é o siciliano. Percebo que o volume é muito pequeno, né? Então, primeira observação. A diferença entre um óleo e uma essência. Ah, mas eu tenho essência de limão, essência de lavanda. Essências já são diluídas, tá? Óleos essenciais são concentrados, tá? Então, essa será uma das justificativas para o preço. Então, é um preço um pouco mais elevado, tá? Então, infelizmente, eu sei que tem pacientes que não vão conseguir pelo poder aquisitivo, tá? Mas variam entre marcas mais baratas, mais em conta, de 20 a 25 a R$ 60 um frasco. Então, é só pesquisar realmente algumas marcas, tá bom? Como utilizar? Tem como utilizar isso aqui num travesseiro, então, não tem um difusor, não tem um colar,
Eu posso pingar no meu travesseiro e inalar, tá? Sim. Eu posso também, não tenho os olhos, mas eu tenho limão. Então, eu posso pegar as cascas do limão. De preferência, é o limão siciliano, aquele amarelinho, que é um Amarelo. pouco mais caro, né? Você Sim. picota bem as cascas, né? Corte bem, bem, bem. Pegue uma panela fervendo Sim. e verta sobre essas cascas, tá? Não cozinhar as cascas. Entendi. É para ferver a água, coloca essas cascas de limão bem trituradas, não é para colocar o insumo você faz o suco e toma, tá? Exato. Coloca ela e não tampa, você inala. Então você Perfeito. inala, ou por exemplo, pode colocar no banho de uma criança que está muito agitada, né, e deixar mornando para ela, né, sentir o cheiro, Sim. ou soltar dentro do seu quarto, tá? É outra Sim. opção. Agora, claro, o limão é caro, né? Então, assim, também tem que ponderar até que ponto vai valer, mas é uma opção. Principalmente Sim. para quem planta. Então, a gente sabe que tem muitos idosos que têm por subsistência, né? O limão no seu Sim. sítio, na sua fazenda, né? Então, travesseiro é uma opção. Utilizar a casca in natura, né? Ou seja, da própria planta, é uma outra opção. E uma das mais legais, que inclusive melhora a respiração, você tem um controle da quantidade que você inala, é um difusor, tá? É um umidificador, né? Esse é um exemplo. Não Legal. sei se dá para Uhum. enxergar direitinho. Dá sim. E aí você controla aqui o fluxo do gás que vai sair, Uhum. coloca pouquinhas gotas em litros, né? Então, 1 litro Sim. dá para mais de uma noite. Então, 8 horas ligado ali. Sim. Vocês vão sentir melhora da qualidade de sono, vocês vão ter uma melhora, assim, também não é, já liguei, já tô sentindo, também não é assim, tá? Mas Sim. você vai perceber um estado mais de calmaria durante o seu processo de sono, tá? Tem me Perfeito. ajudado muito, né? Eu tenho condições ansiosas, assim, em alguns momentos, então Sim. percebo que em alguns momentos eu também preciso utilizar dessas opções alternativas de terapia, tá? Sim. Efeitos adversos. Pode usar em crianças? Sim. Pode usar em grávidas? Sim. Porque o metabolismo é tudo pulmonar, né? Sim. É um metabolismo muito rápido, tá? Não passa para o leite. Enfim, tem inúmeras vantagens. Idosos podem? Sim. É uma terapia mais rápida, então não sofre metabolismo de primeira passagem, né? Que isso é por conta de questões de absorção, metabólicas Sim. no fígado. Então não vai ter complicações com outros medicamentos, tá? Então Perfeito. só aí já tem vários ganhos, importantes Com ganhos, tá? certeza. E uma outra opção, eu não tenho um exemplo, mas vamos supor, estou aqui um escapulário, tá? Então, existem opções chamadas de colares de difusor. Como se fosse um cilindrozinho, né, um frasquinho, que você coloca o óleo e você inala durante o dia de forma inata. Você nem percebe, mas você está inalando o dia inteiro. Tá? Então, é um excelente, inclusive, presente para algumas pessoas, né? Você pode presentear Sim. agora, né? De forma remota, né? Enviar SEDEX, enfim, Sim. Que para legal. esse estado de ansiedade, tá? E existe a opção também Rolon, eu não trouxe, ficou até no quarto, inclusive, mas tem um Rolon, um bastão que você pode passar e ficar inalando, tá? Então, Sim. Sim. essas são algumas opções de óleos essenciais, né? De 2 óleos essenciais e algumas maneiras de se empregar esses óleos, certo? Professor, essa questão só do banho que o professor comentou em uma criança no banho seria colocar numa água na banheira, é isso? Isso, exato. A água na banheira. Então, a gente já Uhum. fez aquela água fervente, né? Colocou as cascas. Obviamente, Sim. vai esperar mornar, né? Para a criança não Uhum. encontrar água quente. Sim. Preenche com mais água, né? E a criança vai inalando. Existem, inclusive, produtos de outras marcas aí do mercado. Não sei se eu posso divulgar a marca, né? Mas que contém óleos, né? Tem Johnston, tem alguns Sim. que contém sais de banho com alguns óleos justamente para Uhum. acalmar a criança. Esse é o propósito, tá? Perfeito. Então, isso aqui dá para fazer de forma remota. Então, não Uhum. preciso estar presente com o paciente, não tenho contato, eu posso fazer um teleatendimento e orientar, tá? Então, Sim. é uma vantagem, tá? Agora, um Sim. outro método é um método que tem que ser presencial, então, não sei se é uma vantagem ou uma desvantagem, né? Mas para esse momento talvez seja uma desvantagem. Então, Sim. é um método presencial e que requer a habilidade de quem vai fazer a aplicação e um manejo, uma experiência, que são as práticas integrativas, utilizando, por exemplo, acupuntura e auriculoterapia, tá? Sim. Então, eu fiz o curso, então eu realizo aplicações. Quase todos os pacientes, durante a sessão, eles dormem,
eles relaxam, eles se sentem super bem, tá? Sim. Cadê? Deixa eu pegar aqui para vocês. Tem um estojinho, né? Um equipamentozinho para a gente fazer as aplicações. E aí, ó, tem agulhas. Então, tem pacientes que relatam que tem pânico de agulha, né? Então, eles têm medo, mas não é doloroso o processo. Não sei se vai dar para enxergar. Dá sim. Dá, né? Sim, As sim. agulhas. Então, existem agulhas menores, obviamente, mas a depender do local. Então, tem um Uhum. ponto que eu coloco aqui na cabeça, que é um dos mais legais, assim, que o paciente mais relaxa. Não dá para fazer uma agulha pequena, tá? Então, tem que ser uma Sim, agulha maior. claro. E tem agulhas também menores. Deixa eu ver aqui para vocês. Então, ó, Sim, sim. então tem Essa é agulhas bem menores, pequena mesmo. né? Tá, aqui dá Uhum. para pregar na orelha, tá? Sim. Então, aqui já é uma agulha que não precisa ser tão grande. Então, e também tem outras opções. Então, as pessoas acham que a acupuntura utiliza apenas agulhas, mas não, a gente utiliza também, por exemplo, a moxa bustão. Então, eu Sim. já usei, né? Mas é uma planta e aí ela realinha a sua atividade energética. Então, o paciente, a gente nem chega, não sei se vai dar para, deixa eu ver aqui. A gente, vamos supor, aqui é uma superfície, né? E aí Uhum. próximo eu vou Sim. acender, né, com fósforo, e aí eu Sim. aplico próximo na determinada região, e eles falam, tá queimando? Eu falo, mas tá muito distante, né? Mas é só para a gente perceber a reativação energética de um determinado ponto, né? Então, a Sim. Sim. acupuntura ou a auriculoterapia, eles trabalham pontos energéticos. É uma terapia oriental, né, proveniente dos chineses, Uhum. e tenta restabelecer o indivíduo como um todo. Então, de acordo com alguns pontos energéticos. Então, nós temos aqui um ponto, né, medial entre os olhos, essa região aqui, que é o Itang. Então, a região que restabelece equilíbrio também é muito indicado para quem está com enxaquecas, com dores de cabeça, né? Ou aqui mesmo, então, apertar essa região aqui, sugiro também. Ou aqui, você pega os ápices, né, a ponta da orelha, Sim. e faz um ponto médio aqui na sua cabeça e aperta, que é o VG20, é o vaso vagal 20. Então, é um outro ponto bem Sim. restabelecedor, tá? Da nossa função energética. E a orelha, eu vou tirar até o fone aqui para mostrar para vocês. A orelha, os chineses, eles desenharam, projetaram a ideia de que a orelha, cada ponto da orelha determina um organismo, então, determina um sistema do nosso corpo, tá? De modo Sim. que essa parte da orelha é como se fosse a cabeça, então é como se fosse um bebezinho, cabeça para baixo. Sim. Aqui é a cabeça, então a boca, aqui é a Uhum. coluna vertebral, os Sim. pezinhos, e aqui dentro ficariam o quê? Os órgãos, né? Então Sim. as vísceras. E aí, a depender, então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um apalpador. Uhum. Então, não dá para abordar toda a conduta, né? Mas, por exemplo, aqui a gente vai apertando os pontos e o paciente vai relatando, mas além de apalpar os pontos, identificar dor ou não, incômodo ou não, a gente também tem como ver, por exemplo, vasos mais escuros ou vasos mais dilatados, ou uma área mais arroxeada, isso dá sinais. E aí, quando a gente apalpa, a gente sabe que o paciente está ou não, né? Confirma, né? Isso. E aí tem Sim. alguns pontos, esse aqui é o ponto da ansiedade, tá? Então, esse pequenininho aqui, em uma crise de muito estresse, muito nervosismo, apertar esse ponto, dar uma acalmada, tá? Ou a depender da situação, se realmente você, dentro de uma crise, você tiver um pico de pressão, o ápice da orelha, né? A pontinha da orelha, Uhum. a gente pega uma lanceta, uma agulha e tira umas 2 gotinhas de sangue e isso leva a um estado de calmaria. Tá? Agora, claro, Sim. precisa de treinamento, requer uma infraestrutura para isso, né? O ideal é Uhum. que se aplique sempre deitado, para que o paciente se relaxe o máximo possível, num ambiente com pouquíssima incidência de ruídos, né? Mais calmo, baixa luz. Então, Sim. requer um espaço mais adequado. Mas eles adoram, todos relatam calmaria, alguns relatam, doutor, esse é o meu momento de paz, tá? Sim. Então, isso é muito bom da gente ouvir. Tem pontos específicos, então, por exemplo, esse eu falei da ansiedade, né? Aqui é um ponto que a gente chama de Shemen, que é o ponto de encontro, é um ponto de equilíbrio energético. No finalzinho desse lóbulo aqui é onde encontra o sistema nervoso simpático, que é um dos que coordena esse Sim. sistema de ansiedade, então a gente tem que aplicar. E não sei se vocês perceberam, mas tem na parte de cima da agulha, tem uma porção mais grossa. Deixa eu ver se dá para você ver que é como a gente regula. Então a gente pode rodar para a direita ou para a esquerda. Então, se a gente quer sedar ou tonificar o ponto,
Então, tá muito nervoso, coloca, vira para a esquerda. Enfim, então tem toda uma manobra que pode Sim. ser feita, tá? E a gente coloca os pontos, deixa em média 20 minutos, 25, 30, dependendo do caso, e eles relaxam, tá? Professor, até em relação a isso, eu me recordo que no último ano da graduação nós tínhamos também, né, algumas disciplinas com terapias alternativas, onde eu adorava a auriculoterapia. Para mim, todo mundo falava, ah, preciso de alguém para treinar. Eu sempre estava ali presente, né? Adorava. Inclusive, fiquei anos sem ter tendinite novamente por conta da auriculoterapia. E até nós comentávamos sobre os materiais, que aqui é o ponto da ansiedade, onde nós costumamos usar os brincos também, né? E existem Exato. materiais que são excitatórios e existem materiais que são inibitórios, como por exemplo a prata ou o ouro, né? E Uhum. sobre isso, o que o professor tem a comentar também? Então, eu geralmente utilizo materiais neutros, então eu geralmente uso semente de mostarda. Tá? Ai, que Então, legal. além de ser um material eletricamente neutro, é um material barato. Então, para Uhum. atender um volume de pacientes, eu sempre opto por esse método, tá? Sim. Por esse artifício. Para quem nunca viu, né, o mapeamento auricular, eu trago para vocês aqui, só para vocês verem que Legal. cada ponto, né, cada localização, como eu falei para vocês, representa, né, uma área energética do nosso corpo, tá? Então, Sim. só para o título de vocês conhecerem, tá? Sim. Então, trouxe para vocês a acupuntura, a auriculoterapia, os óleos essenciais. E uma outra coisa que eu sempre trabalho nos pacientes para redução de ansiedade é o que a gente chama de spa day, né? É um momento de spa, mas um momento assim, para si, tá? Sim. Então, óbvio que eu não estou no spa todos os dias, nem moro no spa, nem às vezes não tenho condição física, financeira para isso. Sim. Mas o que significa o spa day? É um momento de relaxamento. Então, sempre eu pergunto, você acha que você se merece 30 minutos do seu dia, das 24 horas? Será que você merece 30 minutos? A resposta é sempre assim, mas quase sempre depois é não. Então, eu não tenho esses 30 minutos. Então, a Uhum. falta da fuga, a falta do tempo para si ou do autocuidado Sim. implica diretamente, né, nessas crises de ansiedade. Então, o que pode ser incluído nesses 30 minutos, 40, seja lá o que for? O maior deles, o mais especial, que eu tenho o maior carinho ali, tá, é a atividade física. Tá? Ah, não tenho como fazer atividade física. Será que você não tem um espacinho da sua casa que você possa fazer um polichinelo ou um alongamento na cama com lençol? Né? Então, tem muitas academias que estão fazendo lives, né, no Instagram, Uhum. gratuitas, de aulas gratuitas. Então, vocês podem executar esses exercícios na amplitude que vocês conseguirem, dentro das limitações de joelho, coluna, seja lá o que for. Uhum. Mas o importante é se mexer. Será que você não pode colocar uma máscara, evitar pegar no corrimão das escadas e subir essa escada no seu prédio, por exemplo, se você morar? Subir tantas vezes e ir aumentando o tempinho. Hoje eu vou fazer mais 5 minutos, amanhã eu faço mais 5, tá? Sim. Mas assim, faço dia sim, dia não. Então, isso vai melhorar a sua função cardíaca, melhorar seu desempenho físico e vai desafogar aquele pensamento acelerado, Sim. aquele coração acelerado, tá? Então, a atividade física, galera, é campeã, assim, é o que eu mais indico e é um dos mais importantes, tá certo? Do Spa Sim. Day. O segundo ponto é fazer algo que lhe induza o sorriso. Então, o que lhe Legal. faz sorrir? Né? Será que fazer uma videochamada e ver sua família bem te faz sorrir? Faça. Né? Será que ligar para alguém me faz bem? Liga. Será que eu gosto de ler? Ótimo. Então, sei lá, não consigo ler um livro inteiro. Então, hoje você vai fazer um capítulo. Você vai ler um Sim. capítulo e já fica na expectativa de amanhã ter mais um. Eu Exato. adoro assistir série. Assiste só um capítulo e vai fazendo um capítulo por dia. Sim. Então, né? Ou coisas mais simples. Não tenho Netflix, não tenho como assistir vídeo, não tenho. Enfim, não tenho. O que você pode fazer? Tenta hoje tomar um banho mais demorado. Quanto tempo faz que você não demora um pouco no banho, ou não liga uma música, ou canta no banheiro, né? Então, Sim. são coisas que te vão fazer feliz, né? Exato. Outra coisa, quanto tempo faz que você não vê o sol? Então, quando você não tem um banho de sol, então, são coisas que todo mundo tem acesso. Todo mundo provavelmente tem acesso a sol, todo mundo tem acesso basicamente a um sorriso, a uma ligação, uma fala, um tchau. Tá? Então, isso são situações que reforçam positivamente áreas cerebrais de calmaria, de estado de bem-estar. Tá? Então, Sim. eu reforço sempre essas pequenas minúcias. Eu acho que isso é importante. Talvez hoje você se permita é, comer algo que você queria.
talvez um chocolate, a um sanduíche da McDonald's, enfim, Sim. algo que possa lhe deixar bem, tá? Então, procurem preencher alguns espaços, essas lacunas emocionais com algo que te dê prazer, tá? Óbvio que, por Perfeito. exemplo, não pode ser uma fuga apenas em um aspecto. Tô triste, eu como. Tô feliz, eu como. Tô mal, eu como. Não, aí você vai gerar um outro transtorno depois alimentar, tá? Sim. Mas variar, né? Então, Sim. eu acho que nesse meio campo aí, a gente pode orientar todas essas opções que eu dei para vocês. Né? Percebam que eu foquei muito mais no não farmacológico do que no Com farmacológico. certeza. Mas que Sim. deixo claro aqui que eu não julgo o tratamento medicamentoso, Claro. mas eu considero apenas em casos específicos, né? Que Perfeito. são diagnosticados e percebidos pelo profissional médico, tá bom? Professor, até em relação à ingestão de café também, assisti uma live que o professor falava sobre isso, sobre os horários em tomar o café. Isso pode interferir diretamente na qualidade do sono também, né? Exatamente, exatamente. Muito bom, Nádia, ter pontuado isso, antes que eu esquecesse de falar. O café, ele contém uma substância denominada cafeína, tá? A cafeína, ela, inclusive, excessiva, né? Então, eu gosto de tomar café. Aí eu pergunto, quantos? Ah, doutor, eu tomo alguns. Alguns quantos? Quatro? Algum, né? Então, quatro já é suficientemente capaz de poder induzir, por exemplo, ou amplificar uma crise. Então, você pode ficar naquele dia mais agitado, com a fala muito mais rápida, né? Um pique muito acelerado no coração, e isso vai se refletir à noite. Né? Então, Sim. para vocês terem noção, o máximo que a gente deve consumir num dia inteiro, para quem não é, né, para quem já é acostumado, obviamente, seriam 420 miligramas, dividido em duas doses, 210, 210. De Sim. modo que o máximo que deveria ser feito mesmo é até meio-dia. Então, não dá para você tomar duas doses até, né? Porque a gente tem um ritmo biológico, né? Existe como se existissem relógios, né, dentro do nosso corpo, e cada relógio ele vai funcionar de acordo com o perfil alimentar, de acordo com o perfil, né, de conduta comportamental. Sim. Então, o ideal da cafeína ela é ser ingerida até meio-dia. Então, aquela galerinha que gosta de um cafezinho depois do almoço, né? Sim. Há controvérsias, porque ele pode interferir na absorção de ferro da alimentação. Sim. Mas, até 2 horas após, então até 2 horas, daria. Mas isso eu preciso ressaltar que a cafeína ela perdura no nosso corpo por muito tempo, que a gente Sim. denomina isso na farmacologia de meia-vida. Então, a meia-vida dela é de horas, tá? De 6 a 8 horas. Então, se ela perdura de 6 a 8 horas, a metade dela, isso quer dizer que ela pode durar 12 horas no seu corpo. Isso vai implicar significativamente à noite. Então, doutor, mas eu inclusive tomo café à noite e não tenho nada, eu me sinto bem. Existem algumas explicações para isso. Então, ou você é fraco metabolizador de cafeína, então você, né, não metaboliza bem a cafeína, por a gente chama de polimorfismo genético, então por problemas no seu DNA, por alterações no seu DNA. Ou a outra explicação é que você tem alteração do seu sono, mas que você não percebe, que é a mais provável. Perfeito. Né? Então, Uhum. quais seriam as possíveis alterações de você tomar o cafezinho à noite ou tomar o cafezinho do meio da tarde em diante? Primeiro é a que a gente chama de latência para o sono, que é quanto Sim. tempo você leva para dormir. Então tem gente que não percebe, mas às vezes fica embolando na cama, demora, Sim. demora. Então esse é o primeiro sinal. Segundo sinal de muito café, né, de muita cafeína no seu corpo, acorda muitas vezes. Então o número de despertares, tá? Então é outro sinal. E o mais considerável e o menos observável pelas pessoas é o tempo total. Então perceba que no dia que não tiver cafeína, você vai dormir mais tempo. No dia Sim. que você consumir acima de 210 miligramas, você vai ter encurtamento de no mínimo 45 minutos. Então, naquele dia que você não tomou café, poderia ter sido um sono mais, né, estendido. Então, Sim. são variáveis que, claro, o paciente não vai observar, mas que Sim. nós, profissionais de saúde, devemos sim acompanhar, né, nesse sentido. Entendi. Perfeito. Professor, tem uma coisa rapidinho só para a gente falar sobre a ingestão também do maracujá, que eu achei Hum, bastante interessante aquele dia. É algo que a gente pode fazer em casa que não é caro, a gente consegue estar ingerindo também e que traz essa tranquilidade, fora a melhora no trato intestinal, né? Como o com, professor disse. com toda certeza. Então, por exemplo, pessoal,
Muitos, inclusive, plantam maracujá em casa, né? Então, um sistema importante fonte de um produto natural calmante. Quem planta em casa, preferencie um chazinho das folhas. Então, a professora Aline vai abordar depois as plantas, né? Uhum. Também. Então, pegar as folhinhas frescas ali, picota bastante, tá? Ferve a água e coloca, tá? Tampa e quando tiver morno, já bebe. Isso à noite. Então, você já vai percebendo a calmaria. Não tenho um pé de maracujá em casa, não tenho como conseguir as folhas, né? Então, a opção, o maracujá, né, o fruto, então quando você parte ele, tem as sementes. Eu sei que é azedo, né? Mas é talvez até um treinamento que eu tenho feito para aderir ao azedo. A gente precisa adequar todos os tipos de paladar. Sim. Então, comer a semente mesmo, tá? Então, existe uma cultura, inclusive alguém colocou na live, que minha avó falava que era tóxico. Não é tóxico, tá? Sim. Se fosse tóxico, todo mundo que tomava o suco, por exemplo, morria, né? Exato. Né? Então, ingerir, né? Comer mesmo. Então, mastigar. Tem até um croque-croque que vai induzir a mastigação, Sim, certo? sim. Então, pode comer o maracujá tranquilamente. E existe uma película, né? Uma pelezinha assim que fica ao redor das sementes, que você pode tirar ali e separar com a colher e você come. Aquilo ali é uma importante fibra para o bom funcionamento do intestino, para as bactérias boas que habitam o nosso intestino, tá? Para fazer fermentação, para fazer fezes, tá? Então, isso vai contribuir imensamente para o funcionamento dele. Perfeito, Tá perfeito. bom? Professor, foi magnífico essa nossa Que conversa. coisa boa. Eu acredito assim que vale muito mais a pena a gente poder passar isso para as pessoas e melhorar a qualidade de vida das pessoas do que se nós pudéssemos entregar uma quantia em dinheiro para elas, né? Exatamente. Então, essa questão de qualidade de vida é algo que nós devemos colocar sempre como prioridade mesmo. Algumas das vezes, diante da correria, nós vamos esquecendo. Tem toda essa questão por trás de medicamentalização, a gente está sempre sendo induzido com algumas propagandas também a estar comprando medicamentos para qualquer tipo de qualquer patologia que surja, sendo que nós podemos ter essas terapias alternativas e que trazem bem menos malefícios ou que não tragam malefícios, né, para Uhum. nossa saúde. Então, eu agradeço demais a sua É isso. participação, professor, e assim, esse tempo que o senhor dispôs também para estar falando com a gente. E eu espero que nós tenhamos outras oportunidades com outros temas também mais à frente. E muito obrigada pela sua participação e por compartilhar conosco esses conhecimentos. Muito obrigada. Claro, que é isso, né? Então, eu quem agradeço, né? O espaço em poder prestar essas orientações, tá? Eu posso deixar aqui meu Instagram, porque vou, né? Claro, com Então, certeza. pessoal, o meu Instagram, ela pode até colocar depois, é @viana.max. E na Uhum. segunda eu vou ter uma live que é justamente sobre insônia, que é a parceirinha ali, né? Perfeito, A sim, parceirinha ali sim. da ansiedade. Então, Uhum. manejos da insônia. Só não me recordo, eu não lembro, galera, assim, eu acho que é às 21 horas, tá? Desculpa, mas eu não lembro. E tem uma outra, na segunda também, que é a influência do tipo de parto e da amamentação na nossa microbiota e Que imunidade. Tá? legal, que Então, legal. está muito bem esclarecido e muito bem descrito de que o tipo de parto, o leite materno, que é considerado o melhor alimento do mundo, né? Que vocês Sim, mulheres, né, produzem o melhor alimento do mundo. sim. Então, a influência disso na sua imunidade, depois como indivíduo, né, adulto ou Uhum. criança e idoso, e no desenvolvimento e aprimoramento da função intestinal, tá certo? Então, Perfeito. eu espero vocês na segunda, né, nesses dois momentos, tá? E será um prazer sempre poder compartilhar conhecimento aqui no canal, tá bom? Muito obrigada.